Querido irmão e irmã que nos ouvem, acompanham pelo Evangelho Diário, meditaremos o texto do dia 5 de março de 2021, sexta-feira. Vamos ouvir o texto do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, porque elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esse evangelho simboliza a própria história da salvação. Os primeiros servos enviados à vinha representam os primeiros profetas, a segunda equipe, por assim dizer, de profetas, outros profetas da história de Israel, como Jeremias, que é um profeta tardio, e, por fim, o filho claramente representa o próprio Jesus, que não é acolhido. Com essa mensagem, São Mateus, que tem um pensamento diferente, teologicamente falando, de Lucas, São Mateus quer alertar para que o povo de Israel, o povo judeu antigo, não acolheu Jesus. Porém, ele não permanece aí. Ele transpõe essa vinha para a vida da igreja. Se o antigo Israel matou os profetas, assassinou o Filho de Deus, agora a nova vinha, o novo povo de Deus, que é a igreja, tem a oportunidade de fazer diferente. Percebam que no versículo 41 se diz que o dono da vinha entregará a vinha a outros vinhateiros. Esses outros vinhateiros somos nós cristãos, a geração dos que procedem da fé cristã. E por esse motivo somos nós que temos a oportunidade e a missão de fazer o contrário do que o Evangelho apresenta. Não se trata, gente, de inimizade histórica de São Mateus com os judeus. Ele não pensa assim e não quer promover isso. Ele quer, na verdade, mostrando o modo como ele entende que a fé judaica ficara para trás naquele contexto, ele quer apresentar o Evangelho como proposta chamativa para a igreja, como nova vinha. Em outras palavras, São Mateus quer que o leitor desse Evangelho enxergue a si próprio como responsável de construir uma história diferente dessa vinha. Que história nós temos construído? História talvez da violência em alguns casos, pela gritaria que temos em casa, ou pela inimizade com alguns colegas, história talvez da agressividade, da reclamação, das fofocas, do difamar a vida alheia por aquilo que falamos. Que tipo de história construímos? Esse Evangelho é chamativo da construção de uma nova história,
A nova vinha está em nossas mãos, é a própria caminhada da igreja e somos nós que vamos fazer dela algo diferente. Alguns criticam, a igreja tem problemas, a comunidade tem limites e pecados. Na verdade, quando a pessoa fala isso, ela se refere aqui a si própria, porque somos nós que construímos a história da igreja, nós que constituímos a igreja a partir das nossas ações. Que a história que construamos seja bela e de acordo com a vontade divina. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.